Bom dia, Hugo. Tô gravando aquele vídeo como a gente combinou, para poder te explicar algumas coisas de como é que funciona a impressão 3D e o que é que seria a Mulher Maravilha na impressão 3D. Como é que funciona a impressão 3D? Ela funciona igual uma impressora comum, e ela é uma impressora comum. A única coisa é que, em vez de imprimir tinta, ela imprime uma camada muito fina de plástico, né, que nós chamamos de filamento. Ele vai fatiar o seu desenho, o seu modelo, ele vai fatiar em camadas, em centenas de camadas. Aí, como você vê aqui na tela, aqui a gente está vendo, olha, a primeira camada do desenho. Então o que acontece? O bico extrusor, que vai derreter plástico mesmo em cima da mesa, ele vai desenhar essa primeira camada aqui, tá? Vai subir um décimo, ou 0,1 ou 0,2 milímetros, e vai desenhar uma segunda camada, uma terceira, uma quarta, e aí ele vai fazendo isso, olha, ele vai desenhando em camadas, ó. E aí ele vai subindo o desenho. Aí terminou uma base, chega uma hora que ele vai começar a imprimir o pezinho dela, ó. Dá pra ver aqui já a sola do pé dela. Beleza, ele termina de imprimir e vai subindo, olha. Conforme vai subindo, aí o modelo vai sendo criado. Ele vai sendo impresso, como a gente diz, olha. Deixa eu aumentar o zoom aqui. É assim que a máquina vai imprimir a Mulher Maravilha. E é bem bacana, cara, porque você vê... Você vê o seu modelo sendo construído de baixo para cima mesmo. Acho que deu algum bugzinho aqui, cara. Vou ter que reabrir o programa. Tudo bem. Tá. Só que aí, cara, o que acontece? Eu tô aqui no meu fatiador, o Cura. Então, na hora que eu carrego o modelo dela, aliás, já deixa eu te falar, cara. Pô, ela tá linda demais, olha. Parabéns, viu, cara? Tá muito bem modelado isso daqui. Mas assim, uma coisa é a gente modelar para renderização, a outra é para impressão 3D, porque para renderização o que importa é a qualidade da imagem, né? E para impressão 3D é a qualidade da malha. E isso eu estou falando a malha física mesmo. Como você vai ver, isso eu já esperava, viu? Quando a gente conversou, eu já esperava que o teu modelo apresentasse alguns problemas para impressão 3D, porque você não estava fazendo para impressão 3D, você estava fazendo para rendering, obviamente você não tinha como adivinhar. Mas enfim, eu vou só te mostrar o que é que acontece, tá legal? O que ele faz? Deixa eu reabrir o repetir aqui. O que ele faz? Ele vai imprimir em camadas, tá certo? Só que, se o modelo não tivesse sido feito para isso, ele está cortando, olha lá. Ele vai abrir o modelo em camadas, você está vendo? E aí a máquina vai construindo camada por camada o seu modelo. Agora tem algumas coisas, tá? O que eu tinha te falado do cabelo... Bom, eu vou deixar para falar do cabelo por último. Acho que mais importante é o seguinte, olha. Deixa eu ir subindo aqui, você vai ver no punho dela. Você está vendo o cabelo ali atrás, ali, ó, apareceu, ó. No punho dela. Você está vendo uma interrupção aqui no punho dela?
ela vai aparecer aqui no meu servidor de impressão também, o repetir. Esse meu computador está meio lento, muita coisa aberta. Fechar o Blender. Aqui, no repetir, ó. No repetir dá para ver bem ali as camadas de impressão. Você tá vendo que tem uma interrupção no punho dela aqui, ó. Isso aqui não vai imprimir, tá? Por que que não vai imprimir? Porque quando você modela ela, você primeiro modela ela nua, certo? E aí você cria outras malhas e simplesmente veste o modelo da Mulher Maravilha nua, com o bracelete, com o maiozinho, com a bota, com a tiara, com o colete. Só que o que acontece? Você coloca uma malha por cima da outra. Para a impressão 3D ficar legal, cara, para dar certo, a gente tem que mandar uma malha única. Opa! Então o que acontece? Não dá para você colocar duas malhas uma dentro da outra, por exemplo. Você tem que fazer com que as duas malhas sejam uma malha só, tá? Como se o bracelete fosse parte do braço, como se o braço tivesse o formato do bracelete, interrompesse no punho e voltasse para a mão de novo. Porque quando você cria duas malhas, o repetir ele tem que descrever para a impressora o caminho correto do bico extrusor, e tem que ser uma descrição muito precisa. Deixa eu te... Aqui vai abrir o G-Code, ó. É uma descrição muito precisa, olha, você tá vendo os vetores aqui, olha? Esse aqui é o G-Code que a gente chama, é o vetor que descreve cada ponto, cada movimento que o bico extrusor vai fazer para imprimir a Mulher Maravilha. Ó, você tá vendo que são 93 mil linhas de código, cara. Então você pode chutar aí 93 mil pontos de modelagem, 93 mil pontos, tá? Então o que acontece? Se a malha não for uma malha única, fechada em si mesmo, sem vamos dizer assim, sem pontos fora da malha, sem superfícies fora daquela malha que vai ser impressa, aí vai dar uns problemas assim, tipo, você está imprimindo, ele para de imprimir e depois ele volta a imprimir lá em cima, tá? Outra coisa é que é o seguinte, outra coisa que é importante, deixa eu voltar aqui, é que conforme o bico está subindo, ele está imprimindo, então você imagina a Mulher Maravilha, tá? Tá de pé aqui. Então você imagina que o bico aqui, ó, que o bico extrusor está construindo ela, está subindo, subindo, subindo. Quando chega aqui, que ele vai começar a imprimir o punho dela, ele está soltando plástico derretido a essa altura aqui, ó. E aí o que acontece? Como o plástico é derretido, cara, o que vai acontecer? Ele vai cair na mesa e não vai imprimir, porque é plástico mole, certo? Então o que o processo, o que a impressão faz? A gente imprime um suporte, que a gente chama de suporte de impressão. Deixa ele vai ter que construir o suporte, ó, ele está processando, tá vendo aqui à direita, escrito slicing. Tô só olhando, ela tá muito gata, cara. Aqui dá pra ver, ó, você fez a calcinha dela como um objeto separado, né, do corpo dela. Só que aí a impressora tem duas malhas, e às vezes essas malhas se cruzam, e aí é que dá problema lá, na hora de imprimir. Olha aí. Então, eu crio um suporte, olha. Em torno dela, a impressora vai fazer um suporte, olha. Que quando chegar aqui na hora de imprimir a mão dela,
Olha lá. Tá vendo aqui nesse ponto, ó. Nesse ponto aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom. Olha lá. Ele criou um suporte, uma torre, tá legal? Quando chega lá em cima, ele faz um tipo de uma ponte ali, ele cria uma torre e ele vai começar a imprimir o punho dela em cima dessa torre, ó. E aí vai imprimindo. A mesma coisa com o cabelo. Lembra que eu te falei o problema do cabelo? Tá vendo a bundinha dela ali atrás? Olha onde começa o cabelo. Então, como o cabelo está esvoaçando, ele não pode ser impresso no ar, cara. Então, o que acontece? O meu fatiador, o meu programa de fatiamento, ele vai criar esse apoio e aí ele vai começar a imprimir o cabelo dela em cima do apoio. E aí ele vai subindo, ó. Subiu, 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 subiu. Imprimiu ela inteira, beleza? Imprimiu ela inteira. Olha lá. Tudo que ficaria solto no ar, que teria que ser impresso solto no ar, ele vai criar um apoio, certo? O que acontece? Depois que a gente terminou de imprimir, a gente quebra esse apoio, arranca ele com cuidado, com retífica, com bonitinho, e aí, depois de lixada, aí ela vai ficar com esse aspecto aqui, tá legal? O problema é o seguinte, que eu te falei do cabelo. Bom, primeiro problema do apoio, acho que você deu para entender, né? Que eu não posso imprimir o punho dela no ar. Então ele cria uma torre embaixo do punho e começa a imprimir o punho embaixo dessa torre, que é o apoio. O problema do cabelo que eu te falei é o seguinte, que tá legal, ela tá com cabelo esvoaçando aqui, tá bacana pra caramba, tá? Visualmente tá bacana, só que para impressão, como é uma coisa física, isso traz alguns problemas. Então, quanto mais coisas eu tenho que construir aqui, apoios, mais problema fica, mais problema dá. E muitas vezes o que acontece? Vamos supor, olha aqui, a ponta do cabelo, você está vendo que é uma coisa bem fininha? É difícil para a máquina começar essa pontinha aqui, ó, tá? Dá uma série de erros ali, o plástico se solta, você percebeu? E aí quanto mais pontas tiver, mais difícil fica para a gente imprimir ela legal, para a impressão sair boa. E aí dependendo do tipo de erro que dá, cara, a gente vê que quando chega no ombro aqui, são 4, 6 horas de impressão, às vezes tem impressão de 12, 20 horas, o que acontece? Às vezes chega no ombro dela, por causa desse problema do apoio, dá um erro lá que a gente tem que parar a impressão, porque simplesmente não vai, aí a gente perde filamento, perde material e perde um tempão ali de trabalho. Então, por exemplo, se você mudar o estilo do cabelo, em vez de fazer com mechas esvoaçando assim, se você conseguir fazer um negócio que é uma peça única, que todo um cabelão tem algumas pontas, mas elas se fundem, cara. O cabelo todo se funde, aí fica bem melhor para imprimir. Desse jeito aqui, é super difícil, cara. É super difícil dar certo. Quanto mais peça única, melhor. E que nem o bracelete que eu te falei, ó, dá pra ver, ó, que o bracelete é uma peça, o braço é outra. Você pode ter, por exemplo, esse buraco aqui, tá? Se o braço dela se fundir ao bracelete lá mais para baixo, fica até legal, porque aí você imprime esse buraco aqui numa boa, tá? Aí lá embaixo ele se junta, não vai aparecer na impressão e volta aqui. Fica uma coisa super bem detalhada. Ah, mas uma coisa que eu ia te falar, lembra que eu te falei dos frisos? Que eu achei bacana que você fez isso aqui, ó, friso. Por quê? Porque isso daqui, ele é pintado, sacou? Então quando você faz isso daqui, se é uma coisa que é só pintado, eu vou ter que pintar ele quando o modelo 3D estiver pronto. Agora, se é uma coisa que é pintado, mas você faz um friso aqui, cara, fica muito fácil eu meter uma ponta de caneta fina aqui, ó. Caneta própria para desenho mesmo, para pintar com impressão 3D. Aí fica muito fácil, porque aí fica um risco
pintado aqui muito perfeito, muito retinho, dá um acabamento excelente, cara. A mesma coisa esses frisos aqui. E a mesma coisa o maiô dela, cara. Você vai ter que fazer com que o maiô se funda aos peitinhos dela em algum momento ali, do jeito que você achar melhor. Porque se for peça dupla, cara, pode dar problema. Só que aí a gente tem que ver, depende de um monte de coisas. Por exemplo, se o cliente vai querer com 10 milímetros de altura, aí fudeu, né? Aí não deu certo. Aí vai dar esse corte no punho, vai dar esse corte no punho aí todas as vezes. Porque o bracelete é uma peça e o corpo dela é outro. Então, para impressão, você tem que mandar uma peça única. Então, bracelete, corpo, maiô, tiara, brinco, anel, cabelo, tem tudo que ser uma peça única. E aí funciona e dá certo. É diferente você modelar para... Eu percebi isso, é diferente modelar para impressão 3D e modelar para render. Por causa disso, porque para impressão 3D você está fazendo uma coisa física mesmo. Para renderização, o que importa é que a imagem seja boa, a iluminação, textura, tudo mais. Você tem que ter um cuidado maior com isso. O que importa é única e exclusivamente a malha, e tem que ser uma malha única, cara. Se for uma malha única, aí beleza, imprime numa boa. Se não, aí começa a dar esses problemas, tá? Ah, outra coisa, cara, só mais uma coisa, ó, tá vendo esse cabelinho fininho aqui? Por ser fininho não imprime, é muito fino. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, muito fino, cara, isso aqui, ó. Tá vendo? Muito fino, isso aqui fica lindo pra renderização, cara, mas pra impressão 3D ele fica muito fino. Fica muito fino e a máquina não consegue pegar, ó. Deixa eu até colocar de novo layers, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó. Ele vai tentar imprimir até aqui, ó. Mas ele não vai adiantar, ele vai quebrar, ó. Você tá vendo essas partes vermelhinhas aqui, ó? São as camadas, ó. Olha como é que ele vai imprimir as camadas no cabelo, ó. Isso aqui, cara, não vai grudar. O plástico derretido não vai grudar. Você percebeu como é que é diferente, cara? Mas tranquilo, cara. Isso aí são manhas, viu? Eu também não sabia. Resolver esse tipo de problema, esse tipo de coisa. Mas aqui também, ó. Essa outra mecha aqui também, ela vai quebrar por ser muito fina. Mas fora isso, cara, tá um grande modelo. Você tem muito potencial se você for para impressão 3D, cara. Porque não é qualquer um que modela uma Mulher Maravilha linda desse jeito, velho. Mas fora isso, cara, olha, parabéns, viu? Poxa, um grande modelo, cara. Você é um grande modelador, você é um grande... Isso eu não falo pra qualquer um não, viu, cara? Eu tenho 23 anos de 3D, sem brincadeira. Eu comecei a modelar 3D, velho, com o AutoCAD R10, versão MS-DOS. Sabe o Windows? O que é isso? Não tinha Windows, cara, era MS-DOS. A tela do computador tinha incríveis 256 cores. E poucas vezes eu vi um cara modelar 3D tão bem assim, viu? Sério mesmo. Isso não é pra qualquer um, não. Você tem um grande trabalho aí. E eu acho que se você vier com a gente aí na impressão 3D, cara, você vai arrebentar nisso aí, cara. Que está show de bola mesmo. Olha isso, cara. Ela ficou linda, velho. Mas isso aí, Hugo. Qualquer coisa, dá um toque aí pra mim e vamos fazer um trabalho legal junto aí, cara. Isso aí. Qualquer coisa, estamos aí, vamos conversando, vamos fazer isso aí virar.